Eu sou a Tayane, ou Anne, como vocês preferirem, e hoje eu tô aqui pra falar um dos temas que eu acho muito importante da gente conversar e começar a se abrir sobre isso. E aí eu poderia falar de relacionamentos tóxicos de uma forma geral, assim, só que eu já vou fazer um vídeo sobre relacionamentos abusivos pra sair daqui a 10 dias, então quando essa questão de relacionamento romântico amoroso, eu já vou falar mais especificamente depois. E de amizade também eu acho que encaixa muito próximo do relacionamento amoroso, porque a amizade também você tem muita opção de tá fazendo mal, vou me afastar. Então, nesse vídeo eu vou focar um pouco mais em relacionamentos tóxicos familiares, porque acaba que na família, que a gente espera que a gente vai ter mais acolhimento e tudo mais, e mais amor, nem sempre é assim. A gente não conversa sobre isso, então eu acho importante que tenha esse primeiro vídeo sobre relacionamentos tóxicos entre familiares, sabe? Aí, o que acontece? Esse cenário bonitinho que vocês estão vendo aqui maravilhoso hoje é no quarto do meu sobrinho, Bento. A casa da minha irmã tá maravilhosa. Ai, a vida quando eu começo a andar, sabe? É interessante também agora que eu acabei de notar, porque, tipo assim, um dos relacionamentos tóxicos que eu tinha na vida acabava sendo com a minha irmã. Era principalmente com minha irmã e com minha mãe. E um ponto que eu já acho super importante da gente frisar aqui desde o começo pra poder começar a conversa é: a pessoa que você está num relacionamento tóxico, ela não tá fazendo pra te agredir. Ela tá fazendo por ela. Porque ela quer cuidar de você. Porque ela tem as visões dela do que é o melhor pra fazer ou não. E ela não consegue delimitar o que é dela e o que é seu pra poder todo mundo fluir ali. Isso é a base de um relacionamento tóxico, sabe? E a gente tem o costume de pensar que, ai meu Deus, estou sofrendo um relacionamento tóxico e aí eu sou a vítima. E aí... Sabe? Não é assim. E eu digo por mim, porque assim, quando eu era mais nova, a minha relação com minha mãe era muito complicada. Muito. Com a minha mãe e com a minha irmã. Era absurdamente complicada. A gente não conseguia se dar bem. E aí eu ficava falando que minha irmã e minha mãe faziam um complôzinho contra mim porque elas se uniam e eu ficava sozinha. E aí, sabe o livro da Anne Frank? Nossa, era eu descrita ali, vários capítulos marcados porque eu me identificava. Mas... aí eu cresci, né? Aí eu entendi que eu sou responsável pela minha vida. E aí eu entendi que eu tenho que impor os limites, que eu tenho que seguir os meus caminhos, que eu não posso me submeter a qualquer coisa que as pessoas fazem e que as pessoas estão fazendo porque eu não estou sabendo me colocar, então elas querem me ajudar. Isso é um relacionamento tóxico. As pessoas não estão realmente fazendo por mal, elas estão fazendo porque elas querem o melhor pra você. Só que elas não conseguem entender, assim, vamos aqui também, que não são todos os casos. Existem pessoas que sim, fazem propositalmente, que sabem que estão machucando, que querem continuar machucando, mas eu acredito que isso não é a maioria das pessoas que fazem. Eu realmente acredito que a maioria das pessoas fazem porque elas querem cuidar, querem proteger, porque a gente esquece de pensar que os nossos pais, assim, vamos falar agora em termos mais culturais e brasileiros, os nossos pais cresceram numa geração que é muito complicada, que eles foram muito oprimidos, muito reprimidos, e eles tiveram que se podar demais para conseguir sobreviver. E aí eles lutaram para que a gente não precisasse se podar tanto para conseguir sobreviver, porque a nossa sobrevivência eles já lutaram para garantir. E aí o que acontece? Se a nossa sobrevivência já está garantida, eles querem que a gente conquiste o que a gente quer. Só que ao mesmo tempo que eles querem que a gente conquiste o nosso, eles ainda não conseguiram separar exatamente o que é nosso e o que é deles. Aí fica aquele misto de expectativa, realidade, o que eu quero pra você, o que eu quero pra mim, e aí fica aquele bololô de... sabe? E não resolve. Eu poderia fazer esse vídeo falando, como identificar um relacionamento tóxico, como se livrar de um relacionamento tóxico. Só que, cara, isso já tem muito na internet, sabe? Já tem várias pessoas fazendo isso, vários sites bons falando sobre isso. Então eu senti assim no meu coração que era realmente pra eu trazer um pouco mais de vivência. E aí vamos lá, o que me ajudou a ter clareza? Eu gravei um vídeo falando sobre suicídio. E aí vocês já podem entender um pouquinho mais da minha história e o que eu sentia e tudo mais. E aí, como eu falei, no ano passado eu busquei ajuda, eu aprendi a buscar ajuda. E nisso que eu aprendi a buscar ajuda, eu comecei a conversar e percebi que o meu relacionamento com a minha mãe era muito complicado porque eu não conseguia falar na linguagem dela. E ela também não conseguia falar na minha. Então a gente ficava nesse bate aqui que ela não falava na minha, eu não falava na dela e a gente ficava, sabe? E aí quando eu comecei a me acalmar, eu comecei a trabalhar as coisas em mim, eu consegui colocar pra fora as coisas que estavam guardadas aqui que eu não podia falar pra ela, pra não magoá-la, porque eu também tentava proteger a minha mãe. Então, assim, o relacionamento tóxico não era só comigo, sabe? Eu também era tóxica pra minha mãe, também fazia mal à minha mãe, a gente já discutia de gritar uma com a outra,
uma vez e aí, sabe, eu me senti muito mal e ela também ficou muito mal. Depois a gente pediu desculpa, obviamente a gente sempre se resolvia depois, mas é questão de empatia. E quando a gente não se conhece, quando a gente não se ama, quando a gente não se cuida, a gente dá muita liberdade para que outras pessoas façam isso, porque no fim das contas, a gente está querendo ser cuidada por outras pessoas, já que a gente não sabe se cuidar, sabe? Então a gente tem que buscar essa introspecção, a gente tem que buscar essa auto-observação, essa autoanálise, para a gente poder conseguir entender como é que a gente trabalha o que a gente sente, para poder transmitir com mais clareza na linguagem da outra pessoa que a gente quer que saiba o que a gente está sentindo. Então não adianta. Eu posso querer gritar pro mundo o que eu tô sentindo, sabe? Gritar mesmo, explodir. Só que, cara, não vai resolver. Não é o que vai resolver. As pessoas não entendem com gritos, as pessoas entendem no diálogo, na conversa. Pelo menos foi assim que eu resolvi todas as questões da minha vida, sabe? Eu nunca resolvi nenhuma questão de outra maneira que não conversa. Se eu achei que eu tinha resolvido alguma coisa de outra maneira que não conversa, depois voltou tudo de novo e a gente tô tendo que resolver. A minha vida agora tá um tremendo bololô de coisas do passado e coisas do futuro que eu tô tentando resolver tudo agora e tudo na conversa. E tá fluindo. Porque só depende do diálogo. Então, qual é a questão mais importante? Como que a gente consegue trabalhar e diminuir essa sensação de toxicidade no geral? Como a gente consegue diminuir essa questão dos relacionamentos tóxicos? Conversa. Mas antes de conversar com outras pessoas, a gente tem que ter muito tempo de conversa com a gente mesmo. É somente falando, caramba, eu acho que eu tô sendo vítima disso. Caramba, mas ei, por que a gente tá sendo vítima disso? Mas o que tá acontecendo? Sério, o que será que tá passando na cabeça da pessoa? Acho que na cabeça da pessoa, talvez ela esteja querendo me proteger, porque talvez ela olhe pra mim e pense... Ah, mas eu não acho que eu seja assim, porque talvez... Poxa, ao meu ver, eu sou muito madura e eu consigo resolver minhas coisas sozinhas e eu sou independente do outro lado. Mas talvez a pessoa esteja me olhando e querendo me ajudar da forma que ela acha correta, da forma que ela acha necessária. E, sabe? Tem que ter todo um diálogo interno pra gente poder chegar e depois falar assim. Então, eu tava analisando aqui todas as possibilidades, eu cheguei nessas conclusões aqui. Aí eu tava refletindo comigo mesma e pensei isso, senti aquilo, Faz sentido com o que você está sentindo? E aí você já vai ter colocado todas as cartas na mesa. E aí a pessoa só vai falar assim, nossa, isso aqui faz muito sentido, vamos conversar sobre aqui. Essa parte aqui, pra mim, não fez sentido nenhum, então vamos ignorar. Sabe? É assim que vai funcionar, galera. É só assim que vai funcionar. Tem que ter conversa, tem que ter diálogo. E relacionamento tóxico entre família é muito difícil, muito difícil. Só que nem sempre a gente tem a opção de sair, né? Principalmente quando a gente tá falando da classe média, até a classe média alta, que acha que é burguesa, mas não é. Quando a gente tá falando da classe média, principalmente classe média baixa, a gente não tem condições de sair. Se a gente continuar batendo de frente, a gente vai estar gastando uma energia que a gente não tem. A gente vai estar desgastando a outra pessoa também. E vai ficar esse gasto de energia de um lado e de outro, de um lado e de outro, e ninguém consegue fazer nada, sabe? A gente tem que conseguir diminuir um pouquinho, respirar algumas vezes, pensar mais antes de falar, pra falar de maneira correta. E falando da maneira correta, as coisas vão fluir melhor. É isso. Aí eu poderia dar mais detalhes da minha vida? Nossa, eu poderia dar mais detalhes da minha vida. Queria esgotar o assunto num vídeo? Impossível. Então eu aceitei que seria como tivesse de ser, sabe? Mas a intenção de mensagem desse vídeo é essa, vamos todos conversar internamente, conversar com outros. A gente pode conversar com outras pessoas antes de se abrir para as pessoas que a gente quer conversar, galera. A gente pode ligar para o 188, que é o CVV, e conversar com as pessoas de lá, que estão sempre prontos para atender. E não precisa assim, nossa, tô querendo me matar, vou ligar. Não, cara, você pode ligar e falar assim, hoje eu tive um dia mais ou menos, aí eu tava aqui fazendo nada, e queria uma companhia. Aí a gente conversa um pouquinho. É pra isso que serve o CVV, sabe? A gente tá lá pra isso, pra ouvir as histórias. Eu acho ótimo. Maravilhoso. Leve. Eu só queria mesmo deixar a mensagem pra vocês que é muito importante descansar. A gente vive num sistema que tá oprimindo a gente também o tempo inteiro e querendo ser cada vez mais opressor, porque se a gente não tiver tempo de pensar e de sentir, a gente não muda, né? Então, aproveita esse tempo pra descansar. É necessário. E aí você descansando, você vai conseguir ter mais clareza da sua vida, você vai ter mais clareza do que você sente, pra conseguir entender melhor o que você pensa, pra organizar os seus pensamentos e ficar menos incoerente. E ficando menos incoerente, você se dá melhor com as pessoas também. Porque se a gente não tá bem, a gente não quer ter contato com as outras pessoas que vão ficar estressando a gente, porque a gente acha que é outra pessoa que tá estressando, mas não é, tudo dentro da gente. Bom, então por hoje é isso. Gostaria de dar um adeus. Um abracinho muito acolhedor. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa,
Esse tipo de assunto eu peço que vocês mandem por e-mail se vocês quiserem conversar diretamente comigo, porque se vocês me chamarem pelo chat assim pra falar Anne, eu não me dou bem com os meus pais, nananana, vai ficar uma carga um pouco grande assim pro meu Instagram, e aí a gente não vai conseguir esgotar os assuntos também, então me manda e-mail e a gente vai conversando, eu e você, e vai ser ótimo, porque eu gosto mesmo de fazer isso. Por e-mail eu posso demorar a responder, então ligue pro CVV e conversem instantaneamente, vai ser muito mais tranquilo. É isso. Agora, de verdade, um grande abraço. Se cuidem. Qualquer coisa pode contar comigo, que eu vou cuidando de vocês da maneira que eu puder também. E até logo mais.